Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo dos profetas menores, que daremos início a essa série, visando uma reflexão acerca do conteúdo dos profetas menores. Com certeza eles são chamados de menores não pelo tamanho, pela estatura física desses profetas, mas em sim pelo conteúdo que foi estabelecido, narrado e colocado dentro do cânon do Novo Testamento. Porém, não faz nenhuma diferença, nem mesmo quando comparamos com outros profetas maiores como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores têm suas particularidades, singularidades a partir de cada um deles, observando o seu chamado, observando a quem eles dirigiram as suas palavras proféticas, ora a nação de Israel, ora a nação de Judá, e também, muito singular, o conteúdo para compreendermos acerca de qual seja a especificidade, a singularidade desses profetas. Hoje nós iremos começar a partir da reflexão do livro de Oséias. Oséias em hebraico significa Deus é a salvação. Na verdade, esse é o nome de Josué, que o próprio Moisés vem designá-lo e chamá-lo de Oséias. A partir do seu próprio nome Josué, a versão Yoshua, que é o nome de Cristo no Novo Testamento, em grego, em hebraico, a expressão Yoshua, a junção de duas palavras em hebraico, Yavé e salvação. Portanto, Oséias é um nome muito ímpar para nós, aqui em nosso estudo e na própria Bíblia Sagrada. Oséias significa que Deus está disposto a trazer o seu próprio braço forte como braço de salvação e de redenção, não apenas à casa de Israel, mas a todas as nações da terra. O contexto de Oséias não era um contexto diferente dos nossos dias. Oséias vai profetizar na época de vários reis que estavam governando a nação de Israel. Após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido. Davi, Saul e Salomão vieram a governar a nação num momento histórico onde cada um governou por 40 anos. Tanto Saul, o primeiro rei, Davi, que também vem a governar 40 anos, e Salomão. E após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em duas nações. A primeira nação, o Reino do Norte, vai ter a sua capital, a cidade de Samaria, e será composto de 10 tribos que vão constituir a nação de Israel. E a nação de Judá, que outrora era tribo no governo desses 3 reis, aqui citados por mim, agora a nação de Judá, ao lado da tribo de Benjamim, irá compor com a tribo de Benjamim a nação de Judá, cuja capital será a cidade de Jerusalém. Essas duas dinastias, esses 2 reinados, vão ter momentos difíceis, momentos de avivamento, momentos de grandes intervenções de Deus, levantando reis que trouxeram momentos históricos de avivamento, de retorno ao Senhor, até chegarmos ao período em que Oséias vai profetizar. Ele profetiza na época do rei Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca, e também o último rei, que vai ter o seu nome, Oséias. Essa narrativa do último rei que governa a nação de Israel vai ser citada na Bíblia a partir do 2º livro de Reis, capítulo 17. E é nessa história que nós queremos trazer e convidar você que nos assiste, que nos acompanha nessa série de estudos, para entender as palavras proféticas que o profeta Oséias vem a trazer em seu livro. O seu livro foi escrito por volta do ano 750 a.C. Ele profetiza a nação do Reino do Norte, a nação de Israel. E a partir desse momento histórico, todos aqueles reis que estavam a governar, alguns governaram poucos meses, anos. Por exemplo, Zacarias governou 6 meses e foi assassinado por Salum, que vem a governar 1 mês. Que também vai ser assassinado por Menahem, e vem a governar 10 anos, que vai ser tirado do trono por Pecaías, que vai governar 2 anos, e logo em seguida Peca, que vem a governar 20 anos, e enfim Oséias, não profeta, mas o rei de Israel, o último rei
que receberá o cumprimento no seu governo das palavras de juízo que o profeta Oséias havia trazido no ano 750 a.C. E agora, 30 anos depois, a palavra profética de Oséias, o profeta, virá a se cumprir nos dias do rei Oséias, governando Israel. O contexto era um contexto de muito homicídio, muita idolatria, muita corrupção. Se olharmos para o capítulo 4 do livro de Oséias, ficaremos estupefatos, ficaremos até mesmo acuados e amedrontados, como se talvez estivéssemos estudando o próprio contexto da nossa nação brasileira. O profeta chega a apontar o dedo dizendo que todos os príncipes, líderes, governantes estão corrompidos. Mas além disso, o profeta, de uma forma incisiva, denuncia o sacerdócio de Israel, o sacerdócio da nação de Judá, ambos corrompidos, vendidos ao poder executivo do monarca, do rei, que estava a governar aquela nação, sem os princípios e os valores da palavra de Deus. E Oséias tem a sua própria vida como instrumento na mão de Deus para ser um meio de corrigir e de trazer uma correção, admoestação, até mesmo uma disciplina para com a nação de Israel. Oséias, no capítulo 1, é mencionado que ele se casa com uma prostituta chamada Gomer. E dessa união com essa prostituta, ambos constituirão uma família e terão 3 filhos. Deus, como diz o autor de Hebreus, capítulo 1, tem falado ao seu povo através de profetas e de múltiplas e variadas formas. Mas houve um momento na história de Israel que Deus tentou trazer a sua palavra através dos seus líderes, dos seus profetas, de Moisés, de Davi, de Daniel, de Isaías, do próprio Oséias, mas a partir da vida de Oséias, Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar o seu casamento como um meio de trazer uma janela, um paralelo, uma símile, uma metáfora, a fim de que Israel fosse corrigida e se enxergasse como esta prostituta que o próprio Oséias havia se casado. Deus teve uma linda festa de casamento na narrativa judaica a partir do capítulo 19 do livro de Êxodo. O profeta Jeremias, no capítulo 2, e até mesmo Isaías também, vão afirmar que Deus desposou Israel quando Israel havia saído do Egito 50 dias após a Páscoa, na festa de Pentecostes. Os judeus celebram até hoje a festa de Pentecostes e afirmam que ali era a festa de casamento entre Yahvé, o Eterno, como eles chamam, e a sua esposa Israel. E Deus queria daquele casamento um relacionamento íntimo, um relacionamento de fidelidade, de aliança, um relacionamento de intimidade entre ambas as partes. É muito importante observar quando no capítulo 19 do livro de Êxodo, Deus faz o juramento dizendo a partir de Moisés: vós sereis para mim, ó Israel, nação santa, povo eleito, sacerdócio real, propriedade exclusiva minha. E Deus havia requerido a Moisés que dissesse ao povo que se preparasse para, depois de 2 dias, ao 3º dia, ele mesmo desceria ao monte e se encontraria com o povo no monte e se revelaria ao povo de Israel através dos seus mandamentos, da sua aliança. E segundo o próprio Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 19, foi uma grande manifestação sobrenatural e ali Deus entregou as tábuas da lei, escritas com a sua própria mão, o seu próprio dedo, nas pedras que ele mesmo trouxe e as lavrou e as entregou nas mãos de Moisés e para que Moisés entregasse ao povo. Essa linguagem é uma linguagem de casamento, é uma linguagem de aliança. Mas que pena, ao longo da história, a nação de Israel se desvia como uma prostituta. Troca Deus por seus amantes. E esses amantes, na perspectiva bíblica, teológica e na perspectiva divina, na verdade, são os deuses
não apenas concretos que as nações tinham e criavam para buscar respostas imediatas quando não se satisfaziam em buscar a Deus, o Deus vivo, o Deus Criador, o Deus de Israel e de todas as nações. Israel se enveredou por esse mesmo caminho e decidiu copiar as nações e decidiu trazer os próprios ídolos e, além disso, os ídolos abstratos, os ídolos que não apenas são concretos de madeira, de pau, de pedra, mas os ídolos que tiram do nosso coração o lugar e o espaço que tão somente pertence a Deus. É esse cenário nos bastidores do livro de Oséias que precisamos entender quando ele se casa com a prostituta Gomer. E esse casamento traz um legado de 3 filhos. Esses 3 filhos serão citados no livro de Oséias, no capítulo 1. O primeiro filho vem a se chamar Jesiel, está em Oséias, capítulo 1, verso 4 e 5. Deus disse a Oséias: vai, toma a sua mulher, e a sua mulher concebeu e deu à luz o primeiro filho que se chama Jezreel. Deus semeia. Que utópico colocar o nome de um filho, Deus semeia. Deus semeia o quê? Na verdade, algumas traduções vão nos ajudar pontuando um significado mais concreto. Deus dispersa. Jezreel significa Deus irá dispersar Israel. Na verdade, a profecia está se remetendo que Deus irá, em um momento na história, dispersar as 10 tribos do Reino do Norte em função de todo o pecado de idolatria, de prostituição e de corrupção moral, física e espiritual. E Deus veio, através desse profeta, admoestando a nação 30 anos antes. E após esses 30 anos, como Deus não encontrou arrependimento, não encontrou humilhação por parte da nação, dos príncipes e dos sacerdotes, Deus impetra a palavra de juízo que havia sido proferida pelo profeta, agora em concretude, se cumprindo aquilo que o próprio profeta havia dito, na época do rei também chamado Oséias, no capítulo 17, no segundo livro de Reis. Além disso, o segundo filho, na verdade, é uma filha que o casal vai gerar. E essa filha virá a se chamar Lo-Ruama. No capítulo 1, versos 6 e 7, diz que Gomer concebeu e deu à luz a uma filha chamada Lo-Ruama. E Lo-Ruama, em hebraico, significa desfavorecida. Imagine você ter um filho, uma filha, e essa filha ser batizada com o nome de desfavorecida. Ou, numa melhor explicação, sem o favor de Deus. Deus queria dizer à nação de Israel que todas as pessoas, desde o ancião até o mais novo, até a criança mais nova de peito, quando andasse por aquelas ruas, nas ruas de Israel, e perguntasse a Oséias por que razão o nome da sua filha significa Lo-Ruama, desfavorecida. Era uma forma de Deus admoestar e dizer ao próprio povo, à própria liderança sacerdotal e à liderança política, o quanto seu povo eleito, a sua esposa, estava distante dele, como uma prostituta que buscou em seus amantes troca e favores para pagar suas contas, para resolver seus problemas e não quis buscá-lo com inteireza de coração. E aí Deus traz o batismo desta criança desfavorecida, querendo apontar para um momento terrível, trágico na história de Israel, em que o seu povo perderia o seu favor e a sua bênção. O último filho dessa união, desse casamento, será chamado Lo-Ami. No livro de Oséias, capítulo 1, verso 8 e 9, Lo-Ami significa não meu povo. Mais uma vez, trago a lembrança. Que significado trágico do nome desta criança. Qual é o seu nome, filho? Alguém poderia perguntar. Não meu povo. Deus estava por afirmar, Israel não é mais o meu povo. Israel me trocou, Israel me abandonou, Israel me rejeitou. E é esta finalização do capítulo 1.
uma união do profeta com uma prostituta. Não sabemos dizer e afirmar se Gomer já era uma prostituta antes de se casar com Oséias ou se ela se entregou ao caminho da prostituição após o seu casamento com Oséias. O que sabemos é que desta união 3 filhos vieram. O primeiro, Jezreel, Deus dispersa. O segundo, Lo-ruama, desfavorecida, não tem o meu favor. O terceiro filho, Lo-ami, não meu povo. Vós não sois meu povo. Mas eu quero finalizar essa reflexão do capítulo 1 trazendo o último versículo do mesmo capítulo. Deus é um Deus que não tem prazer em trazer uma palavra de juízo. Não faz parte do caráter de Deus trazer uma palavra severa, uma palavra dura, sem antes também finalizar esta palavra com uma palavra de misericórdia, de arrependimento, conclamando a nação, conclamando o pecador a uma mudança de vida. É essa a proposta no livro de Oséias. O mesmo Deus que havia dito, eu dispersarei, eu tirarei o meu favor, eu digo Israel, vós não sereis mais o meu povo. Deus vai afirmar a Oséias, nos últimos dias, Oséias, aqueles que não eram o meu povo serão o meu povo. Aquela que não era mais favorecida ou desfavorecida, eu trocarei o seu nome por favorecida. O não meu povo chamarei meu povo. É muito importante ouvirmos uma palavra como essa. O apóstolo Tiago, na sua carta, diz que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Deus não tem prazer em impetrar sua palavra de juízo. Deus ama o pecador. Deus ama essa humanidade. João 3,16, o versículo mais conhecido do Novo Testamento, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo João também diz que quando nós ainda éramos pecadores, ele nos amou. E João é incisivo ao afirmar, Deus é amor. 1 de João, capítulo 4, verso 8 e verso 16, o apóstolo afirma, Deus é amor. Mas Deus também é juiz. Ele não tem aliança alguma com o pecado. E o salário do pecado é a morte. E o profeta traz esta palavra e Deus usa a própria vida do profeta Oséias, seu próprio casamento, sua própria união com uma prostituta, seus 3 filhos, para trazer, abre aspas, um puxão de orelha, fecha aspas, sobre a casa de Israel, sobre todas as nações, sobre a minha vida, a sua vida, sobre a igreja. E eu finalizo trazendo essa palavra de esperança. Direi àqueles que não eram meu povo, vós sois meu povo. Direi àquela chamada desfavorecida, favorecida. Direi àquele chamado Deus dispersa. Ele volta atrás e diz, eu semearei de volta Israel na mesma terra. Temos visto esse momento tão histórico no século XX e agora no século XXI, a restauração do estado físico de Israel. E o profeta Oséias ainda diz no capítulo 1, no penúltimo versículo, nos últimos dias, eu semearei Israel de volta na sua terra. Eu direi à desfavorecida, você recebe o meu favor. Eu direi a não meu povo, meu povo. Que Deus maravilhoso, que Deus tremendo, que não tem prazer no juízo, mas tem prazer em aplicar a sua graça e misericórdia sobre todo o coração que se quebranta e chega a Ele contrito de coração, em arrependimento, buscando sua intimidade, buscando um relacionamento. Aliás, ele disse, o meu povo perece, Oséias 4, verso 6, porque lhe falta o conhecimento. Não é somente o conhecimento das Sagradas Escrituras, não é somente o conhecimento da Torá, como dizem os judeus, é o conhecimento dele, da pessoa dele, porque Deus se revela através da sua palavra. A partir dos textos sagrados, podemos conhecer um Deus vivo, um Deus pessoal, um Deus
de relacionamento. Deus abençoe a sua vida e use o livro do profeta Oséias como uma forma de reflexão, de suporte, de âncora para estes dias tão difíceis. Não pense você que o Brasil tem vivenciado nestes últimos meses e últimos anos, nessa crise que nos assusta de forma econômica, assustadoramente. Não apenas econômica, política, moral, mas também espiritual. Qual a palavra que Deus tem a nos trazer para a nossa nação nestes dias? Aqui está uma palavra de esperança para nós no Brasil a partir do livro de Oséias. Deus quer restaurar a nossa nação. Deus quer restaurar a sua igreja, a sua noiva, o seu povo que se chama pelo seu nome. E Ele convida não apenas a nação, mas muito mais a igreja dele, a sua noiva, aquela que há 2000 anos atrás participou através dos apóstolos da ceia da nova e eterna aliança. Na metáfora daquele momento, Jesus disse que ali estava a sua noiva, a sua igreja, o seu povo, que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que ele comprou esta noiva, esta igreja, pelo seu próprio sangue. Convido você a meditar, a mergulhar nos textos sagrados, em especial dos profetas menores, e ainda no primeiro livro dos profetas menores, o livro de Oséias. Voltaremos no próximo estudo a partir do capítulo 2, dando continuidade a esta série de estudos. Deus abençoe a sua vida.